Vamos para mais uma questão aqui, ó. Questão de líquen plano, erosivo. É caracterizado por o quê? Alternativa A, apresentar finas estrias brancas que se entrelaçam, pode ter? Até aí, correto. Denominadas estrias de Wickham, correto. As lesões usualmente são assintomáticas, aí errado. Por quê? As lesões de líquen erosivo, elas não são assintomáticas usualmente. Então, o que está errado é aqui, ó, assintomática. Usualmente, elas são sintomáticas. Então, por isso que essa alternativa está errada. Então, elimina. Alternativa B, apresenta lesões avermelhadas difusas. Até aí pode ser, podendo aparentar ser uma mistura de duas formas clínicas. Presença de estrias brancas, caracterizadas por tipo reticular, circundada por uma área eritematosa. Aí, que na verdade, pode ter área eritematosa? Pode, mas tem que ter necessariamente uma formação de úlcera ou erosão, né? Porque senão não é líquen erosivo, o paciente não vai ter dor. Tem líquen que forma áreas avermelhadas, né? Isso pode acontecer principalmente no líquen reticular, pode acontecer, né? Não é comum, tá? No líquen reticular não tem nem área eritematosa normalmente. Alternativa C, apresentar irregularidades esbranquiçadas, tudo bem, homogêneas, que se assemelham à leucoplasia. Pode acontecer de ser semelhante à leucoplasia? Até pode, tá? Um líquen pode ser parecido com leucoplasia, ocorrendo principalmente em dorso de língua, aqui que não tá comum também. Pode acontecer em dorso de língua? Pode, tá? É comum em dorso de língua? Não, é mais comum em mucosa jugal e bordo lingual, tá? As lesões podem ser multifocais que mudam de aspecto, tornando-se elevadas. Elevadas também não é o comum, tá? Ou rugosas, principalmente tabagistas. Aí a gente estaria falando de leucoplasia. Alternativa D, apresentar bolhas, né? Bolhas já não é uma característica. Pode formar bolha e depois romper e formar úlcera? Pode. Mas o líquen erosivo não forma bolha normalmente. Deixa na superfície ulcerada e dolorosa. Isso aí aconteceria em que situações, principalmente? Lesões de pênfigo ou lesões de pênfigoide. A periferia das lesões é, em geral, circundada por estrias finas e queratinizadas. Darcy, eu ouvi falar que existe líquen bolhoso também. Pode existir também, tá? Então, existe líquen bolhoso. Mas daí a gente não estaria falando de líquen erosivo. E a alternativa D e apresentar lesões sintomáticas. É o que é característico, né, do líquen erosivo. Lesão sintomática. Por quê? Tem úlcera, tem erosão e clinicamente observa-se ulceração irregular central coberta ou não por placa de fibrina ou pseudomembrana. Isso é muito comum, né? Essa placa de fibrina ou pseudomembrana, porque qualquer lesão ulcerada na boca normalmente vai ser recoberta por essa placa de fibrina ou pseudomembrana. A lesão costuma ser circundada por finas estrias radiantes queratinizadas ou rendilhadas. O que é isso? São as estrias de Wickham, porque elas vão estar ao redor, normalmente, das áreas ulceradas. Então, essa alternativa é a alternativa correta, a alternativa E. Aqui, na oração, o verbo em destaque está conjugado no... Bom, está conjugado no presente do indicativo, né? A gente sabe que o pretérito perfeito do indicativo indica uma certeza ou uma ação habitual, cotidiana, e o pretérito perfeito é aquele que começou e terminou. Por isso foi perfeito. Então, aí seria ninguém me amou. O pretérito imperfeito é aquele que começou e por algum motivo foi interrompido, ou aquele também que por algum motivo, né, o que acontece? Ele foi um período de tempo que a gente tem, ou algo que aconteceu simultâneo a uma outra ação, então ninguém me amava. O presente do subjuntivo,
O subjuntivo é uma dúvida. Então, a gente tem uma dúvida, é uma possibilidade, é algo hipotético. E aí, o presente, ele vem com esse que. Então, que ninguém me ame. E aí, lembra do subjuntivo? A professora, ela sempre fala, para saber o subjuntivo de um verbo, por exemplo, né? Ou o imperativo, o terminado em AR vira E. O terminado em ER e IR vira A. Pronto. Então, se eu tenho falar, é fale, que eu fale tudo que eu sei para os meus alunos, ok? É uma possibilidade, gente, uma possibilidade para eu falar tudo, né? Não dá. Não, gente, eu me entrego. Eu me entrego. Eu falo tudo. Tudo que eu sei, tudo que eu busco, tudo que eu pesquiso, tudo que eu nunca fico deixando assim, tipo, eu vou deixar. Lógico que às vezes a gente deixa uma coisinha ou outra para falar numa outra aula, às vezes passa, né, que você fala, eu preciso falar isso e acaba esquecendo na hora. Muitas vezes dar aula para um computador, gente, não é fácil, né? É uma adaptação, você olha aqui algo, você não vê o semblante das pessoas, você não vê a dúvida delas no olhar, você não consegue, é muito difícil, né? Mas eu tenho tentado a cada dia para que eu consiga, assim, imaginar um rostinho aí, do outro lado, né? E o que ele quer saber, o que ele precisa saber, ok? Então, a gente sabe que aí nós teríamos o presente. O pretérito imperfeito do subjuntivo já seria esse amasse, se ninguém me amasse, tá bom? E o futuro é quando alguém me amar, né? Aí é quando alguém me amar, né? Aí já seria, ou quando ninguém me amar. Aí que eu tenho certeza que todos me amam, eu espero, né? Por favor, mas quando alguém não me amar, aí seria o futuro, ok? A 9. Assinale a alternativa que apresenta o uso correto, a gente já sabe que é da crase, ele já colocou o uso correto, então a gente já tem que olhar, pronto, a crase, né? Então, aí, para olhar a crase, sempre a gente tem aquelas duas dicas, né? Aquela dica que a gente passa a palavra que é feminina para uma palavra masculina. Então, gente, a gente vai ao clube. Uau! Vamos, Arraial, né? Festa junina, vamos mudar, Arraial. Então, nós fomos o Arraial ou nós fomos ao Arraial? Claro, né? Nós fomos ao. Opa, passou pelo primeiro teste, eu testei e tem a preposição. Passou pelo primeiro teste, eu vou para o segundo. Eu gosto de confraternização de final de ano da empresa, ou eu gosto da confraternização. Gosto da crase a. Gosto de crase para quê? Bom, vai dar certo quase para todas as coisas, essas duas dicas de milhões de ouro, né? De muito ouro, purpurina, brilhantes, que a professora sempre deu para vocês. Eu tenho certeza que vocês já embutiram aí que crase não é um problema para vocês, mas com algumas coisas tem que ter algumas, vamos supor, algumas. Vamos dizer, particularidades, né, da crase. Então, aqui comprei a televisão da sala a prazo. Meu, isso cai em concurso, né? A gente sabe, é uma palavra masculina, esse acento ele não deve estar aqui, né? Porque é uma palavra masculina, então ele não vai estar aí. Agora, se fosse à vista, aí sim, eu colocaria, né? Tem que ser pago à vista, teria que ter o acento.
Porque se eu não coloco o acento, aí tem um outro sentido, né? Que seria pago à vista, à vista. Sabe a vista? É, essa. Então, foi paga. Uhum, foi paga. Entenderam? Então, a gente sabe que teria aqui, não poderia ter o acento. Agradeço a todos. Oh, aqui tá ganho, né? Ganhou a questão, porque eu já falei para vocês, quando vocês tiverem a palavra no plural e aqui no singular, queria ouvir vocês, crase nem a pau. Meu, se eu tô lá na sala de aula presencial, a gente ia fazer um coro, né? Então, palavra no plural, o A no singular, crase nem a pau. Palavra no plural, A no singular, crase nem a pau. Não tem o acento. Então, meu, caiu questão de crase. Vai ainda assim. Viu a palavra no plural, o A no singular, pronto, já elimina. Crase nem a pau, ok? Muito bem. Palavra masculina, bordo, né? Aqui, crianças a bordo, não tem o acento, né? Uma palavra masculina. Pé também não tem um acento, palavra masculina. E aí, sabendo isso, sabendo desse palavra no plural, o A no singular, crase nem a pau, sabendo as duas dicas, testar a preposição e testar o artigo, troque a palavra que está no feminino para uma masculina. Apareceu o A, preposição, mais o O. Pronto, testei a preposição. Aí testo o artigo. Gosto de, crase para quê? Gosto da, crase a, ok? E aí você tem que saber. A, antes de palavra masculina, não tem acento? O A, depende, depende. Depende de quem está me perguntando? Depende, 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 né? Porque se estiverem implícitas as expressões a moda de e a maneira de, aí você sabe que você não poderia colocar o acento, aí você colocaria o acento indicativo de crase. Ou se estivessem implícitas as palavras rua, praça, avenida, muito bem, ok? É uma dica. E a dica da hora. Então, por exemplo, se você fala que você trabalha das 7 às 14, né? Agora, se eu falar para vocês, às vezes isso daí soa até ambíguo, né? Quando você fala assim, o curso será de 8. Nossa, que 8 feio, Ruth. De 8 a 12 horas. O preguiçoso não vai querer estudar, né? Não vai, não vai. Vai achar que é muito para ele, não vai? Ele vai falar assim, não, 12 horas de língua portuguesa, que a professora lá, papapá. Pronto, ele não quer. Então, traz uma ambiguidade, entende? Parece que o curso é de 8 a 12 horas de duramento, entendeu? Ou duramento, nossa, que palavra é essa, Ruth? Duração. Eu nunca erro, é proposital, gente, só para distrair vocês. Vocês têm que pegar um erro meu, né? Tem que pegar. De duração, ok? Tem que saber disso, que se tiver o de antes, você não vai acentuar aqui e tem um sentido diferenciado. E se tiver o da, gosto da, crase a, ok? Considerando a raspagem em periodontia, podemos dizer que o movimento do instrumental com direção paralela ao longo eixo do dente apresenta menor eficiência que o movimento de rotação distante. Não, né? Movimento de rotação distante. Está muito confusa essa pergunta aqui. Vamos para outra. O raspador do tipo cinzel só pode ser usado com movimento de tração. Então, assim, só para assim, um parênteses aqui, também tem um cinzel, que isso realmente nunca mais foi utilizado, mas é aquele movimento. O cinzel era feito para você pegar um cálculo não com movimento de tração, e sim com movimento de impulsão, ou seja, você
cutucar ele e remover, e não tracionar ele, tá? Cinzéis, hoje em dia, são mais utilizados para cirurgias ósseas, remover osso. Existem 2 tipos de cureta para raspagem, as universais e as de Grace, sendo que as universais apresentam corte de apenas um lado. Não, 2 lados. Com exceção das curetas PL e PLF, um ângulo de trabalho, face cortante do raspador dente, entre 45 a 90 é considerado o ideal, tá? Então aqui, porque aquelas curetas PL são muito específicas e também não, nem se usa mais, mas vejam, cai em perguntas, e não são tão antigo aqui, ó, 2017, tá? Então a pergunta adequada seria essa aqui, um ângulo de trabalho entre 40 e 90 graus. Então, essa pergunta fez aqui uma bagunça, o movimento do instrumental com direção paralela ao longo eixo do dente, que normalmente é o que se usa, mas podem ser usados outros movimentos, apresenta menor eficiência? Normalmente é o que apresenta maior. Aqui, o cinzel não faz movimento de tração, e aqui a cureta universal tem 2 ângulos de corte. No tratamento das lesões de ou trifurcação, o procedimento mais eficaz seria a instrumentação manual, instrumentação ultrassônica, uso de brocas ou exodontia, né? Bom, tem nada a ver a exodontia. O fato de você ter uma lesão de furca não quer dizer que você tenha que tirar o dente. Broca é uma coisa muito, muito agressiva. Existem as brocas chamadas específicas são as brocas Perio 7, mas o nome comercial seriam as brocas Perio 7 de baixa rotação, mas ele não está especificando aqui qual broca que é. Então, uma broca de alta rotação, não sei, né? A gente ficaria entre essas duas aqui. A questão toda é que os trabalhos mostram que os instrumentais manuais, 60% têm o tamanho deles é maior do que a entrada da furca, que o teto da furca aqui. Ou seja, você não encaixa bem o instrumental. Então, o instrumental ultrassônico, ele está muito bem indicado para lesões de furca, porque, lógico, vai haver a instrumentação manual? Vai, mas também a ultrassônica, e ela consegue uma eficiência bastante interessante nessas lesões de furca. Aí teve essa aqui, que era bem direta. Ele queria o quê? Assinale a alternativa que apresenta o volume de um cilindro com 7 metros de altura e 12 metros de raio. Então, um cilindro lembra o quê, gente? É uma lata de óleo, né? Aquelas latas antigas, né? Que não tem nem mais, né? Mas é uma lata de óleo, né? Quem pegou esse tempo aí sabe, né? Não sou tão velho assim, não, mas eu peguei esse tempo. Tem aquela marca Soia, né? Óleo Soia. Aí tem aqui, ó. Qual a altura do cilindro? 7 metros de altura. Aí o raio do cilindro é 12 metros. Se liga que se ele desse o diâmetro, aí tem que dividir por 2, né? Se o diâmetro é 12, o raio seria 6, né? Aí ele queria o volume do cilindro. É saber a fórmula e fazer conta. A fórmula do volume do cilindro é o quê? Volume do cilindro. É a área da base vezes a altura, né? Só que a área da base é o quê? A área do círculo, né? É a área do círculo. Qual a forma da área do círculo? É π vezes r ao quadrado. Aí vai ficar o quê? Π vezes r ao quadrado vezes a altura h. Aí você ia substituir. O π, ó, 3,14. A banca foi chata, né? Ela podia ter dito 3, né? Para amenizar nos cálculos, mas não aliviou, não. Vezes o raio, que é quanto? 12 ao quadrado vezes a altura, que é 7. Aí eu vou fazer o cálculo mais difícil, o mais fácil logo. Dá 144, 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, vezes 7. Quanto é que dá isso, professor Neto? Vamos lá. Vamos fazer por etapas, né? 144 vezes 7, você pode fazer logo. Aí ia dar quanto isso? 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28. Com 2, 30. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. Aí ia dar 1008. Moral da história ia ficar 1008. Aí tem lá na letra C 1008, né? Para enrolar você, né?
Só que você vai fazer agora 1.008 e multiplicar por quanto? Por 3,14 agora, né? Vamos lá. Vai dar 3.000 e pouco, né? Tá na cara que vai dar 3.000 e pouco, né? Você só vê uma alternativa, né? Mas você acaba fazendo por desencargo de consciência, né? 4 vezes 8, 32. 4 vezes 0, 0 com 3, 3. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. Agora 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. E 1 vezes 1, 1. 3 vezes 8, 24. Vai 2. 3 vezes 0, 0 com 2, 2. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 1, 3. Moral da história, tu vai somar tudo. Vai ficar 2. 8 com 3, 11. Vai 1. 4 com 1, 5. 4 com 2, 6. 1 com 0, 1. E aqui 3. Quantas casas decimais? 2. Então aqui vai ficar o quê? 3.165,12 o quê? Metros, não, metros cúbicos, que volume são 3 dimensões, né? Então, certinho, letra E. Não é uma questão difícil também, é só você lembrar da fórmula, né? E saber fazer cálculo, e ter paciência, né? Porque quem está habituado a só usar a calculadora acaba penando em questões assim, né? Então a gente tem que se desvencilhar disso. Se a gente é concurseiro e faz prova de matemática, procure não usar a calculadora quando está estudando. Eu sempre bato nessa tecla, né? Então não teve nenhuma questão fora do comum aí. Eu acho que todas as questões davam para fazer se você tivesse dado uma olhadinha nas nossas aulas, com certeza. Eu sei que nem todo mundo tem a mesma facilidade, tá? Tem gente que tem mais dificuldade em matemática, né? Então não se cobra esse ponto. Ah, professor, faz anos que eu não estudo. Acontece. Você fez 4 aí, 3, 4, 5. Mas eu estou dizendo que se você estudou direitinho, assim, dava para fazer 4, 5, né? É isso que eu estou querendo dizer.